Hoje vamos falar sobre os homens que amam demais. Lígia Guerra está aqui conosco para falar sobre esse tema. Obrigado, Lígia, pela presença mais uma vez. Depois de um período de entrevistas gravadas, você está aqui ao vivo com a gente hoje, né? Uma curiosidade, né? Foi um bombeiro que fez essa sugestão desse tema, né? Pois é, um bombeiro. Ele diz que assiste o nosso programa, assiste o Bom Dia junto com os colegas, quando está de plantão, inclusive. É um bombeiro de uma cidade do nosso estado. Ele falou em nome do grupo e diz que, segundo eles, lá existem homens que amam demais. Eles mandaram assim umas 7 páginas das histórias variadas dos homens que ficaram com a guarda dos filhos, que eles julgam que é uma questão positiva até, que eles possam realmente estar cuidando dos filhos, mas que muitas vezes as histórias de abandono e até de maus tratos da mulher em relação ao homem se repetem em alguns relacionamentos. Então ele pediu uma ajuda aí para nós, né? E o que a gente pode dizer sobre esses casos? Porque a gente tem visto, não como regra, mas assim, a gente tem visto as mulheres mais cruéis, digamos assim, que esse papel era mais invertido antigamente, pelo menos essa impressão que eu tenho, não sei se eu sou a única. Eu penso que não, Gi. Eu tenho recebido com uma recorrência bem grande esse tipo de colocação por parte até das próprias mulheres, às vezes, que percebem amigos que são casados e que não vivem bem, ou dos homens. Então, primeiro, perceber a estrutura familiar da qual esse homem saiu. Muitos deles tiveram pais ausentes, tiveram uma identificação muito forte com a mãe. Realmente, às vezes, a mãe era uma parte frágil no casamento. E depois eles espelham isso na própria relação e acabam vendo a mulher sempre como uma vítima, alguém a ser cuidada, e julgam que isso é amar. Mas, na verdade, eles acabam gerando uma dependência da mulher em relação a eles, que inicialmente parece algo que corre naturalmente, mas com o tempo muitas dessas mulheres passam a explorar esses homens. Muitas, inclusive, tratam até os próprios parceiros como empregados, não trabalham, às vezes não têm nem outros compromissos, mas começam a subjugar, muitas vezes com, eu diria, agressões verbais. Destituem o valor do marido, do namorado, do noivo na frente de amigos. E o que me chama a atenção é que esse perfil de homem, ele sempre chama responsabilidade para ele. Muitas vezes ele está casado com uma mulher com um gênio horrível, mas ele se responsabiliza por isso. Então, a grande dificuldade desse homem não é apenas enxergar a mulher, mas é ele conseguir se descaracterizar desse papel de salvador e de herói e de se ver como uma pessoa que também tem limites. É claro que no relacionamento, tanto o homem quanto a mulher pode se anular, vamos dizer assim, em relação ao outro, diante da postura que tem, né? Agora você citou aí a questão, falando especificamente dos homens, de onde é que ele veio, da formação que ele teve em casa. Qual seria o perfil, vamos dizer, dessa criação de um garoto que depois que se torna homem, que tem um relacionamento, acaba se anulando, de certa forma? Ele é um perfil, muitas vezes ele se identifica como um homem muito generoso, é um homem que ele sempre se sente na obrigação de prover tudo, seja material ou emocionalmente. Muitas vezes a mulher ganha tanto quanto, mas ele assume todas as responsabilidades da casa. É um homem que normalmente tem muita dificuldade de expor o que sente e ele vai chegando num limite de sofrimento emocional tamanho que ele deprime e às vezes o ciclo, então, ele começa realmente a ficar cada vez mais repetitivo. Então, a maior dificuldade desse homem é ele se perceber como uma pessoa, ele se vê como um herói de uma situação fictícia, porque não há nada a ser salvo, a não ser ele próprio, porque ele tem que começar a perceber o valor dele e começar a identificar de quais origens isso começou lá no início, muitas vezes, nesse papel, às vezes, do filho que vai ajudar a mãe a sustentar a casa, às vezes são irmãos mais jovens que dependeram dele e ele reproduz esse modelo mais tarde. E nem sempre a parceira é merecedora dessa confiança, desse afeto e dessa entrega. Então, aí que a gente tem que começar a ajudar esse homem a repensar a posição dele em casa. Até colocar o limite é uma maneira, às vezes, de salvar o relacionamento, né? Se ele tiver essa postura de não, olha, eu fui até aqui, mas daqui para frente não vou mais conseguir porque não tenho essa estrutura, pode fazer trazer uma mudança para o relacionamento. Perfeito, Gisele. Qual de nós quer uma pessoa que faz tudo por nós? No fundo, nós queremos pessoas que nos desafiem, pessoas que nos façam crescer, pessoas, inclusive, que coloquem alguns limites, como você disse, até para que nós possamos também nos testar na própria relação. Na medida que o outro só consente tudo, deixa de ter uma relação e passa a ter uma subjugação de uma parte e um empoderamento da outra. Ou seja,
desestabiliza. Em relação ao homem e mulher, tem que ter não apenas a soma, mas muitas vezes também esse desafio, poxa, será que você está fazendo certo? Como será que as coisas estão acontecendo na casa? Você está agindo da maneira para os filhos, para nós, ou para você mesmo, de uma maneira construtiva? Então, esse homem, em primeira instância, o processo mais difícil, eu acredito que seja justamente o dos bombeiros que pediram, né, uma ajuda, é identificar. Se enxergar, né? Isso, é se enxergar, é se identificar no problema. Porque o homem se identifica tanto com o papel desse homem perfeito, que às vezes ele tem mais dificuldade de abrir mão do papel perfeito do que até da esposa. Tá certo. Lígia, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, espero bom que tenhamos ajudado eles. Bom dia a todos. Bom dia.